Olá, estamos começando mais um programa Café com Deus. A nossa gratidão, a nossa alegria estar na sua casa, meu amigo, minha amiga, por você abrir a sua casa para nós podermos conversar um pouco mais sobre a palavra de Deus, né? Nesse programa que já estamos agora completando já 4 anos, Rafael. Olha só. 4 anos. E não fosse o privilégio de poder entrar, né, na casa dos nossos amigos e a honra que nós temos recebido por isso, né, da parte dos nossos amigos, amigas e da parte do Senhor, Sim. Nós não poderíamos estar aqui porque não é fácil, né? Sim, com certeza. Não é fácil esse encargo de evangelho, não é fácil esse encargo de pegarmos a Bíblia, não é? É como dizem 2 Coríntios 3, 4, 5 diz assim, vocês até falaram um pouco disso no programa anterior, foi anteontem, ontem, não me lembro exatamente, diz assim, ó, é por intermédio de Cristo que temos tal confiança, meu amigo, é por causa do sangue de Jesus que nós temos tal confiança em estar na sua casa, não é por nós mesmos. Sim. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, nossa suficiência vem de Deus, né? O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica, né? Então, nós temos visto, vocês falaram, eu acompanhei, que vocês falaram sobre, na segunda, aliás, anteontem e ontem, vocês falaram sobre essa questão de muito jugo, né? Muita desigualdade, muita situação difícil, muita religião no mau sentido, né? Então, graças ao Senhor que pela misericórdia nós temos podido levar a casa dos nossos amigos e também os que comparecem aqui, estão aqui conosco e a nós mesmos, né? Nós temos visto na palavra que a palavra de Deus é o ministério da vida. Amém. A palavra, implícito na palavra de Deus está o ministério da vida, não é o ministério de certo e errado, de lei, de ordenança que houve no passado, né? O Velho Testamento são sombras de tudo que nós podemos viver hoje, não é isso, Rafa? Sim, com certeza. E é uma forma diferente também que o Senhor, né, nos dá, né? Porque é uma ferramenta, né? Uma ferramenta diferente, né? Eu acho que isso que eu acho que é o interessante, assim, que o Senhor ele vai ao longo dos anos vai nos dando experiências e oportunidades, né? Amém. Lá atrás, lá com, sei lá, com os malvianos lá, né? Eles se vendiam de escravos, né? Tô dando um exemplo assim, sim, mas sim. enfim, eles se vendiam de escravos para poder estar no meio dos escravos e evangelizar os escravos. E hoje em dia nós temos uma mídia que é muito interessante, uma forma que todo mundo, em qualquer lugar, consegue ver, consegue assistir, Sim. enfim, e é uma forma de se comunicar com as pessoas, né, Enio? Então, é muito interessante porque é uma coisa que é rápida, né? A pessoa ali com um clique ali, ela já consegue ouvir, já consegue ter a percepção daquilo que a gente quer passar, né? E é para nós um privilégio, um prazer poder estar aqui toda semana, né? Sem dúvida. E vocês falaram bastante sobre a questão, né, primeiramente falaram sobre esse jugo, né? Tomar do Senhor, Sim. o jugo do Senhor, né? Que o fardo dele é leve, o jugo é suave. E depois, logo em seguida, vocês estavam falando sobre Mateus 16. É que, na verdade, é o seguinte, o paralelo que eu faço sobre tudo isso aí, entre Mateus 11, 28 e Mateus 16, 24, 25, 26 em diante, o jugo é a maneira com que nós nos achegamos, mesmo até a própria Bíblia. Sim. Não é? Porque alguns, infelizmente, por aí afora, têm se chegado à Bíblia e a Bíblia tem sido para elas o ministério de condenação, o ministério de morte, porque pegam, né, as questões todas pelo certo e errado, né, sem perceber. Muitas vezes nós falamos isso para as pessoas aqui que nós atendemos, as pessoas muitas vezes não entendem o que nós estamos falando, que o certo e o errado é uma pessoa. A árvore do conhecimento do bem e do mal, do certo e do errado, é uma pessoa, não é? E há uma outra árvore que não é o conhecimento do bem e do mal, mas é a árvore da vida. Esse é Deus, né? E o ministério da condenação muitas vezes traz o conhecimento do bem e do mal para nós,
né, por meio da palavra de Deus, por meio da Bíblia. E eu vou fazer um sinal aqui, vocês me perdoem, só para a gente entender um pouco, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela é assim, ó, tem o bem e tem o mal no mesmo tronco, mas a raiz é a mesma também. A raiz está em Satanás. Olha só. O diabo que faz nos ver as coisas pelo certo e errado. E aí nós tomamos esse jugo, ficamos pesados. E Deus fala para, olha, se livra disso, vai para a vida, leia a palavra, leia, me desfruta como o Espírito que dá vida, e não como lei de ordenanças de certo e errado. Então essa... Né? E tem uma coisa, você tocou nesse assunto agora, e é uma coisa que eu me lembrei, uma vez numa conversa entre algumas pessoas, eu lembro que uma questionou, né? Se você pegar no Antigo Testamento, tinha uma regra para isso, uma regra para aquilo, tal, né? E aí, conversando ali, uma coisa que nós chegamos num consentimento, assim, não é que o Senhor, ele determinou uma regra para cada coisa para controlar, para colocar, vamos dizer assim, uma forma de colocar assim, você tem que ser assim, assim, assim. Mas era uma forma que o Senhor colocava ali para que as pessoas tivessem uma convivência melhor com as pessoas, né? Sim. Só que com a vida do Senhor Jesus, tudo isso acabou, né, Enio? Tudo isso foi por água abaixo e nós passamos a ser livres. Então, a palavra ela não é para trazer peso, não é para trazer, mas sim para trazer liberdade, para nos mostrar um novo caminho, uma nova forma de viver, né? Isso mesmo. No Velho Testamento, pelo que você está dizendo, é o seguinte, o Senhor deu os 10 mandamentos. Os israelitas, não contentes com isso, fizeram mais 603. Então, o conjunto da obra ficou em 613 mandamentos, dos quais 10 foram dados pelo Senhor, o restante eles criaram. E Deus permitiu isso. Por quê? Porque, na verdade, Rafael, o povo de Israel não se conhecia a si mesmo. No momento em que ele foi dar os 10 mandamentos, né? Ele estava ali no monte, Sim. Os 10 mandamentos dados por meio de Moisés. Quando ele, antes no tempo dele fazer isso, ele disse que ia fazer e o povo de Israel disse para Moisés, tudo o que o Senhor disser nós faremos. Significa que eles não se conheciam a si próprios. Eles deviam, pelo contrário, dizer, olha, Moisés, não traz essa lei para nós não, fala para Deus derramar sobre nós a misericórdia dele, que a misericórdia dele vai nos encaminhar como nós devemos ser encaminhados. Mas eles não, eles achavam que poderiam cumprir a lei, né, das ordenanças, e aumentaram essas leis de ordenanças porque tinham uma alma muito sobrecarregada e eram altivos, como o próprio Senhor disse, povo de dura cerviz. E hoje muitas vezes nós agimos dessa maneira, né? Hoje nós somos a igreja, né? O povo de Deus. Sempre digo para os irmãos que igreja não é uma capelinha, não é tijolo. Igreja é o povo de Deus. Igreja somos nós todos que somos remidos no sangue de Jesus e que nós precisamos entender que a Bíblia ela foi dada para nós. O Velho Testamento como uma sombra e o Novo Testamento como algo para nós ganharmos vida. Mas só há um meio, né, de realmente desfrutarmos dessa vida. É por meio do ministério da palavra, mas o ministério da palavra que é vida. Por meio de, primeiro, se eu não tenho a vida de Deus, né, como é que eu vou entender o que está na informação, até mesmo, ou na consciência desse autor, se eu não tenho nenhuma intimidade com ele? Porque a Bíblia é o único livro que o autor está junto conosco. Vão ser só palavras, né? Você mesmo disse, deu um exemplo gosta muito de ler e tudo, não é isso? Sim. Mas que às vezes nós lemos um livro de fulano, de Beltrano, mas ele não está junto conosco ali. Agora, o Espírito está junto conosco. Até no Velho Testamento nós extraímos vida. Sim. Porque não depende agora do que está escrito, mas depende agora com que coração nós nos achegamos até a palavra. Até porque no Antigo Testamento, todo e qualquer ato, né, ali que é contado ali, você vê que é uma revelação de tudo que o Senhor iria fazer, de tudo aquilo que estava por vir, né? Isso mesmo. Então, isso mesmo. Quando nós lemos e extraímos cada coisa ali, é realmente essa revelação, né? Isso. Por isso que acho que a gente tem que realmente
ser até em alguns momentos criterioso, né? Assim, Isso. daquela coisa de buscar, de ir pegando vírgula por vírgula, porque faz toda a diferença, né? Isso mesmo. Determina faz toda a diferença, uma vírgula, um ponto Sim, faz diferença, né? sem dúvida, faz muita diferença e é o que nós precisamos hoje, né, Rafa? Nós temos que ter, a própria palavra de Deus no Velho Testamento diz assim: haverá um tempo em que haverá fome e sede, mas não sede de água e fome de pão, mas da palavra de Deus. E hoje, apesar de, vamos dizer assim, todo esse descortinar e esse conhecimento da Bíblia, né? Palavra impressa por livros, como está esse no seu colo, hoje nós temos Sim. vários acessos, né? No Aplicativo. iPad, enfim, no celular, nós temos de várias maneiras, né? Então, apesar de a Bíblia estar sendo muito, hoje, né, veiculada e mostrada para nós todos, ainda, eu sinto assim que em muitos casos, ainda um véu, não é? Um véu que nos atrapalha de enxergarmos um pouco mais, e as pessoas, né, e o nosso encargo aqui é tentar de alguma maneira levar essa palavra revelada para as pessoas, não que nós, como dizemos aqui, né, como Paulo diz, não que nós sejamos donos de alguma coisa, mas aquilo que o Senhor tem derramado para nós e que o nosso amigo, a nossa amiga e nós mesmos ganhamos, né, daquilo que nós podemos compartilhar. É aquela questão de ganha, repassa, né? Isso, não acumula, né? Mas sim repassa para o outro. Não ganhar para reter simplesmente, né? Mas ganhar para sermos coparticipantes, né? Então, é isso aí. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta para o segundo bloco do seu programa Café com Deus, e nós estamos falando aqui dessa palavra que precisa estar sendo a cada dia mais revelada no nosso coração, no seu coração, no coração de todas as pessoas que se interessam e que buscam, né, Rafa, a presença do Senhor. Amém. Uma coisa que nós vimos, vocês falaram esses dias atrás aí, sobre Mateus 16, né, do 24 em diante, diz assim, o Senhor diz assim, né? Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Agora eu queria só voltar um pouco antes do que vocês comentaram sobre essa palavra, que está em Mateus 16, 23. A velha história que nós conhecemos, né? Que o Senhor Jesus está falando com os seus discípulos, e aí Pedro diz para o Senhor: Senhor, de modo nenhum te acontecerá de ir para a morte, não é? Aí o Senhor no 23, esse ponto aqui diz assim: mas Jesus voltando disse a Pedro: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Veja que o Senhor não repreendeu Pedro propriamente dito, mas repreendeu Satanás, que estava na bondade natural de Pedro. Não é? E o que isso tem a ver propriamente com os versículos que ele fala a partir de Mateus 24 em diante? O que isso tem a ver? O que tem a ver que, na verdade, a expressão de Pedro no 22, 23 é a expressão da sua alma natural. Não é? Então, muitas vezes, mesmo já velhos de caminhada com o Senhor, nós temos a expressão muito forte da nossa vida natural, não é? E essa vida natural muitas vezes atrapalha o Senhor de seguir conosco. Às vezes ele tem que nos dar um chacoalhão, trazer uma situação de disciplina para que nós possamos sair daquela posição em que nós estávamos, né? E alcançar uma outra situação. O ser humano por si só, né, ele se acha muito perfeito e muito bom, né? Ele não, a maioria do ser humano em si, ele acha que ele não precisa ser aperfeiçoado, né? Ele chegou naquele estágio ali, tá bom para mim, tá perfeito. E é interessante que assim, como nós comentamos ontem, né, que a convivência com o Senhor é bem essa questão de você perder para você ganhar.
E muitas vezes o ser humano ele não quer perder, porque perder para o ser humano é uma coisa que em alguns momentos assim é negativa, é olhado como de uma forma assim que não traz nenhuma vantagem, né? Ainda mais hoje em dia, né? Sim, onde a todo instante você tem que ganhar, você tem que ser o melhor. Matar um leão por dia. Sim, e com o Senhor é totalmente o inverso, né? E eu acho que é isso que é interessante com o Senhor, né? Que ele quebra todos os nossos conceitos, com né? certeza. E é muito interessante como tá bem aqui na sequência de 24 e 25 e por ali adiante ele vai colocando isso, né? E uma coisa importante, Rafa, e a gente precisa salientar para os nossos queridos lá de casa, é que aqui o Senhor disse assim, tome a sua cruz e siga-me. Depois no 25 ele diz assim, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Essa palavra vida, na verdade, Rafael, é a palavra alma. Não é? Depois ele diz assim, ó, no 26, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Veja que aqui o autor da vida, ele está dizendo psique, no grego, psique, ele não está dizendo pneuma. Ou seja, muitas vezes as pessoas imaginam que esse perdimento é o perdimento da salvação. Aqui não, ele não está dizendo isso. Aqui ele está dizendo que o perdimento é da alma. Ou seja, você vai, em determinado momento, por se deixar levar pelas suas próprias emoções caídas, eu e você podemos deixar de ampliar a nossa caminhada e desenvolver a nossa salvação. E aí, sermos cristãos, às vezes, como vocês disseram nos programas anteriores, cristãos deprimidos, cristãos para baixo, cristãos com dificuldade de entendimento. O quê? Porque a alma está carregada de outras informações, está carregada de outros sentimentos que precisam ser deixados de lado, para que o Senhor possa, não é? Que é a experiência que vocês acompanham aqui no dia a dia aqui, né? Exatamente. As pessoas, é o que mais as pessoas têm apresentado hoje, né? O quadro das pessoas ultimamente é bem isso, né? É a experiência de vocês aqui, né? Sem dúvida, é o que as pessoas trazem, que às vezes pessoas com já bastante tempo, né? Vem aqui na Associação Ambiência, onde nós atendemos aqui, não é? E muitos até líderes de igrejas e pessoas tão amáveis, então a gente sabe que são pessoas sérias, que têm o Senhor em alta conta, não são pessoas que estão aqui simplesmente para passar uma chuva, para passar um tempo, não. Pessoas que querem realmente ter uma mudança na situação, mas às vezes ficam presas, né? Presas de si mesmas, nas suas informações, na sua alma. Então, aquilo que o Senhor sempre disse, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Mas nós precisamos consentir com essa libertação. Por isso que o Senhor diz assim no 24. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém, o Senhor nunca força ninguém a fazer coisa alguma. É se alguém. Se eu e você quisermos, Ele pode fazer. Se eu e você não quisermos, Ele não vai fazer. O diabo não, o diabo ele invade, ele atua contrariamente ao que nós queremos, não é? Ele usurpa, o Senhor não. O Senhor é o homem, é o ser mais fino desse universo. É o homem mais fino, mais requintado, mais polido desse universo. Se você não quiser, Rafa, naquele quartinho que você reservou para você, ele não entra. Se você não abrir deliberadamente a porta e disser, Senhor, entra, faz o que o Senhor precisa fazer, faz a limpeza que o Senhor precisa fazer, faz o que o Senhor deseja fazer, eu me entrego, me rendo a Ti, Senhor, eu tomo a minha cruz e sigo o Senhor. Se você não disser isso para ele, ele não vai entrar, ele não vai fazer. Então você que está em casa, que talvez, né, está se perguntando assim, como é que eu faço, né, para ver tudo isso aí que vocês estão falando e experimentar tudo isso? Não tem uma outra saída, não tem uma outra forma, um outro meio que não seja através disso, né? É verdade. De realmente aceitando Jesus e de realmente seguindo a Ele, né? É verdade. Não tem um outro meio, não tem... É uma coisa que eu comentei esses dias e eu fiz até uma brincadeira que não dá para, vamos dizer, comprar Jesus pela metade, né? Não dá lá e falar assim, não, eu vou
sei lá, vou entregar 10% do que eu tenho. Não. Ou você entrega tudo que você tem, ou você entrega a sua vida por inteiro, ou você não entrega, não tem como. Com Jesus, ou você vive uma experiência total, ou não tem como. Claro. É 0 a 100, né? Essa coisa, não tem como um meio termo, né? É claro que, por outro lado, Rafa, o Senhor, no seu mordomado, o que é o seu mordomado? É a distribuição de tudo que ele tem para a sua igreja, não de uma maneira forçosa, nem nada disso, mas de uma maneira espontânea. Então, nesse mordomado, o que ele faz? Ele sabe que eu e você, ao nos consagrarmos, nós nos consagramos naquele momento 100%. Sim. Certo? Mas ele sabe também que no decorrer do tempo, vai ter as pedras, né? A nossa consagração sempre é retraída, né, bastante. Às vezes nós nos consagramos 100%. Dali a pouco nós estamos tomando 90%, 95%, 99%. Mas aquele 1% que fica, o Senhor pode fazer a partir dali uma base para nos alcançarmos mais. E num outro momento, de consagração, o Senhor tem mais uma base para nós nos consagrarmos e assim por diante. É como aquela balança, Rafa. Tem uma balança que ela tem pesos muito, muito grandes, muito pesados. E aqui do lado de cá você vai pondo uma folhinha de seda por dia. Uma folhinha de seda por dia. De repente vai chegando um momento em que iguala, né, vai o peso dessas folhas de pouquíssimo peso, mas com uma quantidade. Isso é a nossa consagração. É assim que o Senhor faz e Ele sabe disso. Ele sabe que nós, no momento em que nós nos consagramos, então, meu amigo, minha amiga, você não precisa ficar triste com pecados, não precisa ficar triste com retrocessos. O que você precisa fazer é pedir pelo sangue de Jesus, que o sangue de Jesus possa cobrir o seu coração, cobrir o seu pecado e avançar. Amém. Avançar, não se detenha, meu amigo, minha amiga, meu amado, minha amada, não se detenha. Vá, esteja com os irmãos, esteja buscando a Bíblia. Ah, mas a minha alma é difícil, eu sou uma pessoa irascível, não importa. Esteja junto com os irmãos. Ah, eu sou uma pessoa pecadora. Qual de nós não é? Sim. Quem de nós se arvora a dizer que está limpo de pecado, está livre? Porque para Deus, meu amigo, não tem grande nem pequeno, pecado é pecado. Se Ele tiver que nos disciplinar por uma unha de pecado, assim também como uma perna inteira de pecado, Ele vai nos disciplinar, não é? Porque Ele nos ama, porque Ele quer ver-nos seus vencedores, Ele quer ver-nos no seu reino, e é isso que Ele faz. Rafa, fazer uma oração para o nosso amigo lá de casa, para nós encerrarmos o programa. Amém. Bom, assim, Enio, é um prazer poder estar aqui, né? Como você disse, há 4 anos, né, que o programa Café com Deus está aqui. Então, nesse dia de hoje, eu queria convidar você a parar nesse instante que você está fazendo. Amém. Né? Eu queria convidar você a orar conosco. Sim. Pai, em nome de Jesus, Deus. Amém. O Senhor sabe de todas as coisas, Sim. o Senhor sabe realmente de todas as necessidades, de todos os medos, de cada pessoa, Pai, que nesse dia, nesse instante, parou para realmente ouvir a Tua palavra, Pai. Eu declaro que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa visitar cada casa, Pai. Que o Senhor possa realmente visitar cada pessoa. Senhor Jesus, abre o coração de cada pessoa nesse momento, Amém. Pai, e faz morada, Pai. Sabe, em nome de Jesus, Pai, tudo aquilo que, de alguma forma, Pai, vem para trazer, sabe, Deus, obstáculo, que o Senhor possa realmente retirar, que o Senhor possa ser com cada um em nome de Jesus. Amém. Em nome Meu amado, de Jesus. Nós queremos agradecer você ter passado esse tempo com a gente, né, Enio? Isso mesmo. E amanhã a gente está de volta, então fica com Deus. Até amanhã. Amém.